Boa tarde a todos. Eu me chamo Natália Costa, sou fisioterapeuta de formação e especialista em terapia intensiva. Hoje nós vamos discutir as principais características com relação à síndrome respiratória aguda grave para os pacientes acometidos pela Covid-19 e vamos também discutir as principais condutas a realizar diante de uma possibilidade ou necessidade de manejo de via aérea e intubação desses pacientes. De maneira geral, nós precisamos falar algumas considerações a respeito da Covid-19. Como a OMS declara, é uma doença que, para a maioria dos pacientes, será assintomática, cerca de 80%. 20% desses pacientes vão necessitar de atendimento hospitalar. E desses 20%, 5 irão ter a necessidade de manuseio de via aérea e introdução de suporte de vida para tratamento da insuficiência respiratória aguda grave. A doença, como todos sabem, é causada pelo coronavírus. Ela vai apresentar um quadro que vai variar desde assintomatologias a quadros respiratórios mais graves. É importante, antes de qualquer coisa, nós frisarmos a importância da atenção primária em saúde e todas as condutas que estão sendo abordadas nas unidades básicas para que a triagem dos pacientes esteja adequada à sintomatologia apresentada e para que a condução desses pacientes à transferência seja realizada no momento oportuno, para que, em casos de acometimento e agravamento da síndrome gripal, nós possamos intervir com antecedência e resolver a patologia de base. A atenção primária, ela é a porta de entrada para o SUS, certo? E a atenção primária, ela está sendo orientada a fazer a triagem de acordo com a apresentação desses sintomas. Para os casos leves, a orientação é que siga com o isolamento social, mais o atestado de 14 dias, seria um tratamento convencional. E, além disso, a atenção primária, ela tem como obrigação manter o monitoramento desses pacientes a cada 48 horas para avaliar caso ocorra alguma descompensação, ok? Após essa avaliação, se os pacientes apresentarem algum agravamento dos sinais e sintomas, como dispneia, desconforto respiratório, a queda da saturação abaixo de 95, mais hipotensão, torpor, confusão mental, a atenção primária é orientada a acionar o serviço de urgência e já solicitar a transferência desse paciente para as unidades referenciadas. Vale salientar que a atenção primária ela também tem uma importância pelo fato de estar mantendo as ações de prevenção comunitária com relação ao combate e contágio desse vírus. De maneira sucinta, os pacientes eles vão seguir 2 fluxogramas a depender dos sinais e sintomas apresentados e da avaliação dos sinais vitais. Então, para pacientes com pelo menos 3 sintomas respiratórios ou descompensação do quadro de suas comorbidades, avaliando frequência respiratória e saturação periférica, quando ela for menor que 25 incursões por minuto e se mantendo uma saturação periférica maior que 90%, a orientação do Ministério da Saúde é que esses pacientes sejam direcionados para as unidades de internação ou para as salas amarelas. Para pacientes que apresentem a mesma sintomatologia, porém com agravamento dos sinais vitais, com frequência respiratória maior que 25 incursões por minuto e saturação periférica menor que 90%, o direcionamento preconizado pelo Ministério da Saúde é que esses pacientes já sejam direcionados para a sala de choque, para a sala vermelha ou para a unidade de terapia intensiva. Com relação às características da doença, vale a pena discutirmos alguns pontos pertinentes quanto à síndrome respiratória aguda grave nos pacientes COVID-19. Esse estudo, ele compara a relação de tomografias computadorizadas em pacientes positivos, foi pacientes que evoluíram com pneumonia, e verificou-se que existem 2 formas de apresentação da doença, a qual os autores denominam como fenótipos. A síndrome respiratória aguda grave vai apresentar um
fenótipo denominado L e um fenótipo denominado H. Sendo que o fenótipo L, essa primeira imagem aqui, ele traz as características clássicas em imagem em vidro fosco, com distribuição periférica e com acometimento pulmonar multifocal. Diferente do segundo fenótipo, do fenótipo H, onde os autores descrevem um maior acometimento com características de condensação, mais derrame parapneumônico e redução importante dos volumes e capacidades pulmonares. Consequentemente, o que nós iremos observar? Iremos observar pacientes hipoxêmicos graves, por redução dessa capacidade de volume e insuflação alveolar adequada, e nos pacientes com fenótipo L, nós vamos observar o acometimento multifocal, porém com uma complacência pulmonar preservada ou muito próxima do normal. O que eles atribuem a essa condição ao que estamos observando durante a monitorização desses pacientes, onde eles não apresentam aumento de trabalho respiratório, mas ao monitorizar a saturação periférica, observa-se já sinais de hipoxemia com saturações abaixo de 90%. É uma hipoxemia silenciosa, o que nos chama a atenção para uma particularidade da doença, né? E muitas vezes os pacientes podem não ser tão responsivos à oxigenoterapia e necessitar, nesses quadros, de assistência ventilatória mecânica com pressão positiva de maneira precoce. Da mesma forma que os pacientes que apresentem o fenótipo H com redução da complacência vão precisar de uma estratégia de ventilação direcionada para o fenótipo para que possamos objetivar a proteção pulmonar. O que os autores relatam também é que, provavelmente, o fenótipo H pode ser uma possível evolução do fenótipo L, quando não conduzido adequadamente com assistência ventilatória com pressão positiva. Nós sabemos que a ventilação mecânica, por gerar estresse na estrutura alveolar, ela pode causar superdistensão, e essa superdistensão, ela pode levar a lesões na parede estrutural do alvéolo e, consequentemente, a vile, a lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. Durante a abordagem do paciente com piora clínica, nós precisamos levar em consideração alguns aspectos. Ocorreu muita dúvida em realizar VNI ou não, e em alguns pacientes foi realizada ventilação não invasiva na China e na Europa. Porém, mostrou-se que retardar a intubação nos pacientes hipoxêmicos grave poderia piorar o prognóstico clínico. Da mesma forma que realizar a ventilação não invasiva pela possibilidade de dispersão de aerosolização de partículas limitaria a assistência. Realizar VNI e instituir a abordagem em piora clínica com o suplemento de oxigênio. Ok? O suplemento de oxigênio sempre em baixo fluxo e a não umidificação associada, para evitar a dispersão de partículas para o ambiente e possível contaminação dos profissionais. Para se traçar uma estratégia com ventilação não invasiva, nós precisaremos de interfaces adequadas que evitassem esses vazamentos, né? E precisaríamos também de dispositivos com ramo duplo de ventilação para evitar qualquer possibilidade de retenção de gás carbônico. Como, diante da nossa realidade, não podemos utilizar esses dispositivos que não são validados pela Anvisa para o Brasil, a orientação para a abordagem será puramente a oxigenoterapia com o catéter nasal ou com a máscara reservatório, associado à posição prona para esses pacientes. O protocolo de tratamento orienta a realizar a posição prona por 2 horas no intervalo de 8, ou seja, a cada 8 horas, orienta-se que o paciente que seja suspeito ou confirmado para COVID-19, que esteja com suplementação de oxigênio, seja orientado a ficar na posição prona por no mínimo 2 horas. Dessa forma, nós vamos estar otimizando a ventilação das regiões dependentes de ventilação, melhorando a aeração pulmonar e, consequentemente, melhorando a relação ventilação-perfusão, objetivando uma elevação da saturação periférica e da oxigenação sistêmica do organismo.
A oxigenoterapia também pode ser instituída com a máscara reservatório associada à posição prona. E nós observamos, sim, uma melhora, apesar de não termos evidência científica quanto a isso. A orientação para a posição prona em pacientes em oxigenoterapia como suporte é uma orientação baseada em situações pandêmicas, em situações onde nós possamos avaliar uma melhora clínica com a redistribuição da ventilação, porém ela não é validada como evidência. Então, precisamos estar atentos a um paciente que não tenha resposta com a posição mais à oxigenoterapia, para não postergarmos essa intubação e, consequentemente, não termos êxito na assistência ventilatória quando o pulmão já estiver num nível mais comprometido. Esse fluxograma de trabalho direcionado para o manejo das vias aéreas, que foi retirado do Critical Care, ele traz todo o direcionamento com relação às condutas a serem realizadas diante de um paciente COVID-19 com hipoxemia. Nós iremos seguir as orientações do estudo, avaliando ou não a indicação para intubação endotraqueal. Diante da não indicação para intubação endotraqueal e tolerando suplementação de oxigênio, nós precisamos levar em consideração alguns aspectos, principalmente no que se refere à monitorização de perto em caso de piora, lembrando que essa hipoxemia silenciosa, ela pode gerar um agravamento mesmo com suporte, né? Uma não resposta com a baixa saturação periférica de oxigênio, necessitando de avaliação e possível indicação para intubação endotraqueal. Outra consideração feita pelo estudo é que a saturação periférica do oxigênio deve girar em torno de 92% a 96%. O que eles orientam é manter uma saturação de até 92% como mínimo, porque abaixo disso nós colocaríamos o paciente em risco maior de evolução com isquemia mesentérica. Então, tolerou-se um mínimo de 92% e o máximo de 96% também para evitar as consequências do excesso de oxigênio sendo suplementado ao parênquima pulmonar. Realizar também as precauções apropriadas de controle de infecção, ok? Precisamos ter em mente que toda a equipe deve estar paramentada adequadamente, da mesma forma que essa suplementação de oxigênio deve ser realizada de forma seca, sem nenhum tipo de umidificação para evitar a dispersão de partículas para o ambiente. Levando em consideração todos esses aspectos, nós não podemos esquecer de não retardar a intubação em caso de piora. Paciente oxigenoterapia com saturação abaixo do limite preconizado no suporte máximo orientado, precisamos reavaliar e indicar a possibilidade de intubação em caso de piora. Em caso de intubação endotraqueal, desde a chegada ou a não responsividade à suplementação de oxigênio, nós vamos seguir as orientações aqui, seguindo com a intubação endotraqueal, preferencialmente realizada através do profissional mais especializado para intubar, ok? Também levando em consideração utilizar todo o EPI adequado, usando a N95 ou a máscara PFF2 para a precaução de controle de infecções, minimizando a equipe ao máximo de profissionais possível. A orientação é que tenha-se, durante o acesso à via aérea, no máximo 3 profissionais, um profissional para realizar o procedimento de intubação, um segundo profissional para a ventilação do paciente e oxigenação e o terceiro profissional para a infusão das drogas. O estudo considera a possibilidade de videolaringoscopia, quando disponível, poderia se considerar como opcional, e também a possibilidade de utilização de catéter nasal de alto fluxo em caso de salas isoladas e com a pressão negativa disponível ao ambiente para evitar a dispersão das partículas. Os testes com VNI que foram realizados na Europa e na China, eles consideravam trial com VNI, porém mantendo monitorização de perto a curto intervalo e da mesma forma não retardando a intubação em caso de piora. Observar que a lesão auto-infligida, ela pode gerar complicações maiores e o retardo nessa intubação, ela pode tornar a assistência já não eficaz. Nós podemos não conseguir mais reverter o grau de comprometimento pulmonar pela piora ou pelo retardo gerado pela não invasiva.
Eles ainda orientam com relação às medidas a serem tomadas, principalmente no que concerne a ventilação protetora, que nós iremos discutir nas próximas aulas. Ele considera instituir um volume corrente entre 4 a 8 ml por quilograma de peso predito e monitorização de pressão de platô sempre menor que 30 centímetros de água. Ele considera também investigação por infecção bacteriana, manutenção da saturação periférica também como alvo entre 92% e 96%. Considera também manter uma estratégia conservadora de fluidos, evitando sempre balanços hídricos muito positivos, o que pode comprometer ainda mais a relação ventilação-perfusão pela congestão pulmonar associada, a utilização de antibióticos empíricos, né? E as considerações incertas estão associadas ao uso do corticoide sistêmico, da mesma forma o uso de antivirais e da cloroquina. Não se tem evidência de que, de fato, isso tem uma efetividade. Então, são instituições de protocolos incertos e que precisam ainda de maiores esclarecimentos. Ele orienta também considerar a posição prona para esses pacientes, e nós vamos discutir que a posição prona para os pacientes intubados, ela exige especificações de acordo com oxigenação e com parâmetros de monitorização de ventilação mecânica. É diferente da posição prona para um paciente que esteja apenas em oxigenoterapia, que seria uma posição prona profilática, para melhorar a redistribuição de aeração pulmonar. Orienta também o uso de PIPs mais altas, como resposta à oxigenação sistêmica, e se a sincronia já implementar o uso de bloqueador neuromuscular por no mínimo 24 horas. Considerar que a posição prona para os pacientes intubados, ela exige um tempo maior de permanência, por no mínimo 12 horas até 16 horas. No Brasil, nós consideramos até 18 horas, o que vai exigir uma demanda maior para a equipe multiprofissional no que concerne a monitorização e os ajustes posturais para evitar as complicações da posição prona com relação à formação de ulcerações àquele paciente. Podemos considerar como estratégia o uso do óxido nítrico como um potente vasodilatador pulmonar, né, observando geralmente uma resposta rápida, e caso não se tenha essa resposta rápida, a orientação é não manter a suplementação com o óxido nítrico, ok? E da mesma forma, avaliar os critérios locais para a instituição de ECMO, ok? Porque para esses casos ou para a não resolutividade dos pacientes com a ventilação protetora, nós vamos precisar indicar a ECMO apenas para os pacientes onde tenhamos profissionais habilitados a assistir o doente com algo que é tão específico e que exige capacitação especializada. Com relação ao manejo da insuficiência respiratória pulmonar aguda, de maneira resumida, o que iremos orientar? Seguir o suporte de oxigenoterapia com catéter nasal sem umidificação, podendo levar em consideração o uso da bolsa reservatório. Evitar sempre o uso da ventilação não invasiva pelas questões de vazamento, de aerosolização de partículas e também pela possibilidade de lesão auto-infligida pelo paciente, a PSIL. Se o catéter nasal for maior que 5 litros por minuto e a saturação periférica do oxigênio seja menor que 93%, associado ao aumento de trabalho respiratório com fadiga, com frequência respiratória maior que 28 incursões por minuto, já se considera intubação orotraqueal mais ventilação mecânica. E antes desse acesso à via aérea, é imprescindível que a equipe esteja atenta com relação a todas as precauções para a aerosolização de partículas, né? Seguindo as orientações da Anvisa para a higienização adequada das mãos, para o uso da máscara N95 ou PFF, e, se disponível, o quarto privativo do paciente. Quando em salas abertas, não esquecer de utilizar toda a paramentação adequada, com o uso do capote com gramatura de 50. Seguindo o procedimento de intubação orotraqueal, é necessário que a equipe faça precocemente a avaliação da via aérea de seus preditores, uma vez que nós poderemos estar diante de uma via aérea difícil.
Estando diante de uma via aérea difícil, precisamos levar em consideração a utilização do kit de via aérea difícil, do bunge, da máscara laríngea, do kit para crico, uma vez que o paciente, por estar em uso de bloqueador neuromuscular e a não garantia da via aérea, pode colocar em risco o aumento ou a chance de possibilidade de parada cardiorrespiratória por hipoventilação. Orienta-se preconizar o profissional mais experiente para realizar o procedimento de laringoscopia e passagem do tubo à via aérea, optando-se sempre pela sequência rápida de intubação. Primeiro, restringindo a equipe para o mínimo de profissionais, o médico, o fisioterapeuta e o enfermeiro. Realizar a pré-oxigenação, evitando o uso de ventilação com pressão positiva com AMBU, ok? Evitar o uso da ventilação com pressão positiva, porém, evitar não quer dizer não utilizar em hipótese alguma. A Abramed orienta utilizar a ventilação com pressão positiva em situações de resgate, na técnica de 4 mãos, com o dispositivo conectado a um filtro bacteriológico. Da mesma forma, levar em consideração o uso de bloqueador neuromuscular para evitar tosse durante o procedimento, sedação desses pacientes e monitorização contínua. Segundo a Abramed, o princípio e o manejo das vias aéreas para COVID-19 suspeitos ou confirmado pode seguir um fluxograma para que nós tenhamos um sucesso durante as etapas desse procedimento. Eles orientam que antes da realização, a proteção da equipe seja realizada de forma preconizada e orientada, seguindo o que já se tem sido elucidado em diversos outros encontros, né? A higienização adequada das mãos, o equipamento deve estar completo, né? O uso do EPI deve ser realizado de maneira completa, restringindo sempre a equipe presente ao procedimento para evitar a geração e dispersão de aerossóis para mais profissionais, e utilizar sempre o leito de isolamento quando este estiver disponível. Com relação à preparação, a Abramed orienta que seja realizada uma preparação precoce das drogas e do equipamento de ventilação, que se realize uma avaliação meticulosa das vias aéreas, e se tiver a possibilidade de utilização de sistemas fechados de aspiração, considerar este uso, formular um plano precocemente estratégico e definido para a função de cada profissional durante a sequência rápida de intubação, levar em consideração a conexão dos filtros virais e bacteriológicos, tanto no circuito quanto no BVM, no dispositivo bolsa, válvula, máscara, e considerar a videolaringoscopia quando disponível. A Abramed orienta ainda com relação à dinâmica da equipe, com os papéis bem estabelecidos, com o uso da comunicação em alça fechada, com o plano de vias aéreas bem comunicado e com todos os membros da equipe já sempre vigilantes para a autocontaminação em potencial. Com relação aos aspectos técnicos, realizar sempre o manejo de via aérea pelo médico mais experiente, minimizar o vazamento da máscara facial utilizando a técnica de 2 mãos, garantir o bloqueio neuromuscular para evitar tosse, utilizar o menor fluxo de gás possível para manter a oxigenação e, claro, preconizar a sequência rápida e evitar a ventilação com o BVM quando for possível. Não esquecer de realizar a insuflação do CAF antes de conectar o paciente à ventilação mecânica. Isso se torna primordial, uma vez que não insuflar o CAF antes da conexão ao ventilador vai gerar a possibilidade de vazamentos no sistema e dispersão de partículas para o ambiente. Após o procedimento de intubação, a orientação é evitar sempre desconexões desnecessárias do circuito e, se caso seja necessário realizar essa desconexão, vamos orientar o profissional estar novamente paramentado utilizando o EPI adequado, realizar o clamp de tubo, colocar o ventilador em modo stand-by para posteriormente fazer a desconexão do paciente ao ventilador mecânico. Retirar o EPI de maneira correta, uma vez que a desparamentação ela aumenta em potencial a chance de contaminação dos profissionais, higienizar as mãos corretamente e, ao final, fazer o debriefing da equipe, a discussão
se essa intubação seguir o protocolo de sequência rápida. Alguns dispositivos, né, precisamos levar em consideração a montagem precoce do equipamento, com os circuitos de ramo inspiratório e de ramo expiratório já conectados à peça Y e ao filtro HME e ao filtro EPA, ou, na ausência, podemos utilizar apenas o filtro HMEF, que tem as duas propriedades, tanto bacteriológicas como trocadora de calor. Aqui nós temos o dispositivo bolsa válvula máscara, o esquema de montagem com bolsa reservatório acoplada e com o filtro bacteriológico conectado entre a máscara e o dispositivo. Lembrar sempre de manter o tubo orotraqueal ocluído. Nós podemos utilizar a peça T para fazer essa oclusão e podemos utilizar também uma adaptação realizada com a borracha do êmbolo da seringa de 20 ml. Ela vai se adaptar adequadamente ao diâmetro do tubo, ok? Ainda por fim, não menos importante, precisamos levar em consideração o uso da pinça para realizar esse clamp de tubo antes que essa conexão seja feita ao paciente e iniciada a ventilação mecânica. Para os serviços onde houver a disponibilidade do sistema fechado de aspiração, segue aqui um esquema de como realizar essa montagem entre a máscara e o dispositivo bolsa válvula máscara. A conexão do sistema fechado, de maneira aqui direta ao extensor, que vai estar conectado ao filtro e vai estar conectado direto ao dispositivo bolsa válvula máscara. Com relação à intubação em crianças, já precisamos levar em consideração a potencial chance de via aérea difícil, então já orientamos que o kit de via aérea difícil esteja a postos, né, na ausência ou na falha de uma intubação, utilizar as máscaras laríngeas como estratégia para garantir ventilação, ou a cricostomia em segundo caso. Lembrar também de estar com a boa a postos, conectados ao filtro bacteriano para utilizar a ventilação com pressão manual em situações de resgate. Da mesma forma, a sequência correta da adaptação do tubo com a borracha de seringa de 20 ml e, em seguida, o guia para intubação orotraqueal. A intubação sequência rápida, ela deve seguir algumas orientações de maneira resumida. Primeiro, realizar a pré-oxigenação, poderemos utilizar a bolsa reservatório. Na ausência da bolsa reservatório, poderemos utilizar o dispositivo bolsa válvula máscara sem gerar insuflações manuais, sempre conectado a um filtro bacteriológico. Em situações de resgate, poderemos utilizar esse dispositivo realizando a técnica a 4 mãos, onde 2 mãos vão evitar o vazamento, a dispersão de partículas para o ambiente, e a segunda pessoa vai gerar as hiperinsuflações manuais. Após as drogas serem infundidas, realiza-se a passagem do tubo preferencialmente acoplado ao guia e ocluído com a seringa, o dispositivo. Lembrar sempre que após a intubação precisamos insuflar esse CAF precocemente, fazer o clamp de tubo e posteriormente conectar o paciente ao ventilador mecânico, que também já deve estar acoplado a um filtro HMEF ou HME e filtro EPA. Precisamos levar em consideração que é necessário vedar adequadamente as traqueias de ventilação para evitar desconexões, avaliar a expansibilidade de tórax, realizar a ausculta respiratória para qualquer possibilidade de intubação seletiva e já ajuste imediato do posicionamento do tubo, manter a monitorização de vias aéreas e, por fim, confirmar a intubação com a capnografia quando disponível, ok? Essas seguem algumas orientações, né, com relação ao suporte necessário ao manejo e sequência rápida de intubação. Nas próximas aulas, nós iremos discutir os aspectos técnicos com relação à ventilação mecânica básica e à ventilação mecânica específica para os pacientes de Covid-19. Espero vocês no próximo encontro. Obrigada e boa tarde.